noite, igreja, que a paz esteja com todos, amém? Quem já pôde sentir a presença do Espírito Santo? Eu creio que o Espírito Santo, Ele está pairando neste lugar. Eu creio que Ele começou a ministrar no nosso coração desde o momento do louvor. No decorrer da palavra você vai entender que até a ministração do louvor tem a ver com a palavra. Que nesse momento agora você possa estar fechando os seus olhos. O Espírito Santo, Ele está aqui. O Espírito Santo, Ele está aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Toma todo este lugar, Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus. Não deixa eu atrapalhar o teu mover. Me esconde agora atrás das asas do Altíssimo. Que nesse momento agora já não seja mais eu, mas seja o Senhor através da minha vida. O Senhor sabe como está o estado de cada um que entrou pelaquela porta. O Senhor conhece cada um de dentro para fora. Espírito Santo, este lugar é teu, este povo é teu. Faça o que o Senhor quiser fazer. E tudo aquilo que já foi decretado no mundo espiritual, que o Senhor possa estar vindo com o teu mover, com o teu querer e com o teu efetuar. E a igreja diz: amém, igreja. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado e exaltado neste lugar. Oh, papai, olha o título que o papai me deu nessa noite para estar ministrando no seu coração: a dor do abandono. Eu acredito que todos nós, de alguma forma ou de outra, já fomos abandonados. Sabe, igreja, o sentimento do abandono, ele é muito doído para quem já sentiu. Às vezes pode ser um abandono de um pai que foi embora e nunca mais você teve notícia, nunca mais você teve contato. Eu vou falar de uma experiência que eu passei. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 11 meses. E eu fiquei morando com a minha vovó até os 3 anos de idade. Meu pai resolveu se casar novamente, tirou nós da nossa vovó e levou nós para morar com essa mulher que para nós era uma desconhecida. E não teve um período ali que o meu pai teve que trabalhar para outra cidade, nos deixando com essa mulher. E eu senti essa dor do abandono. Minha mãe não tenho. E meu pai, cadê? Cadê o meu pai? O sentimento, a dor do abandono é terrível para quem já sentiu. Só quem já sentiu vai entender o que eu estou falando. Às vezes, filho, pode ser um abandono de uma mãe. Quantas mães, igreja, têm abandonado seus filhos por causa de um relacionamento amoroso? Troca os filhos por um homem. Ou às vezes por causa de um vício. Ou às vezes por causa de uma promoção no trabalho. Abandona o filho, trabalha direto, não tem tempo com os filhos se sentem abandonados, pais vivos, mas dentro de casa os pais estão como mortos. Igreja, filhos que abandonam seus pais, colocando eles no asilo, filhos que ficam tempos e tempos sem vê-los, às vezes mora na mesma cidade e fica tempo sem vê-los. Esses dias eu fui para Pirapozinho, foi em dezembro, e aconteceu uma história lá de uma mãe
Essa mãe, ela morava no fundo da casa do filho. E essa mãe, ela veio a falecer. O filho só descobriu que essa mãe havia morrido por causa do mau cheiro. Essa mãe morava no fundo da casa do filho. Será que esse filho, essa nora, às vezes não fazia ali um alimento? Será que não lembrava que tinha uma senhora lá no fundo? E esse filho, ele tinha filhos. Será que esses netos não tinham contato com essa avó? Eu imagino a dor dessa senhora. Morreu sozinha, no fundo da casa do filho. Oh, papai. Às vezes, filho, pode ser o abandono do esposo que te abandonou por causa de outra mulher, ou vice-versa, né? A esposa te abandonou por causa de outro homem. Sabe, filhos, quantos de nós já sentimos abandonado por Deus? Quem aqui nunca falou: Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim? Porque você ora e você ora, e a única coisa que você consegue ouvir é o silêncio. A dor do abandono é muito doída. A palavra do Senhor em Isaías capítulo 49, do versículo 14 até o versículo 16, diz assim: Sião, porém, diz: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. O versículo 15 diz assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Aqui uma pergunta: pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, e infelizmente, igreja, isso é possível. O versículo continua dizendo: eu não esquecerei de vocês. Aqui quem está dando a resposta é o nosso Deus, o nosso papai. Ainda que todos esqueçam de vocês, eu não esquecerei de vocês. Isso daqui é promessa dele, igreja, para nós que somos filhos. Ele não esquece dos seus. O versículo 16 diz: vejam, escrevi seu nome na palma das minhas mãos. Eu imagino Deus sentado no trono, e quando Ele olha para as mãos dele, ali está o teu nome escrito na palma da mão dele. Como Ele vai esquecer de você? Oh, Deus lindo, Deus maravilhoso. O versículo continua dizendo: e os seus muros em ruína estão sempre em minha mente. Significa que Deus, não importa a tua situação que você está vivendo, que você está enfrentando, você está na mente dele. Ele diz: seus muros em ruína estão sempre em minha mente, sempre em meu pensamento. Ele diz: eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Deus é quem sabe o pensamento que Ele tem a vosso respeito. Se nós pensamos coisas boas ao nosso respeito, quanto mais o nosso papai, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te gerou para um propósito, para um fim. Esse é o nosso Deus. Sabe, igreja, eu vou estar te mostrando na Bíblia de 2 jovens que foram abandonados pela sua família. Eles foram abandonados pela família, mas não por Deus, amém? Vou estar lendo a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 16, eu vou estar lendo o versículo 11 e versículo 12, que dizem assim: então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos?
Sabe, igreja, aqui Samuel está fazendo uma pergunta para Jessé, que é pai de Davi. Aí o versículo continua dizendo: Jessé respondeu: ainda tenho mais novo. Nem Jessé lembrava do mais novo, do filho dele mais novo. O versículo continua dizendo: mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este o abandonado, é este o esquecido. Levante e unge com óleo. Sabe, igreja, aqui Deus tinha falado para Samuel ir até a casa de Jessé, e ali ele ia escolher um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel. E lá estava um dos filhos de Jessé esquecido no deserto. Mas Deus não me esqueceu. Deus mandou chamá-lo. E o próprio Samuel diz: nós não vamos sentarmos à mesa para comermos enquanto ele não chegar. E quando o menino chegou, Deus disse: levanta e unge-o. Oh, Deus lindo, Deus maravilhoso. Sabe, filhos, você até pode ter sido abandonado, esquecido pela sua família. Às vezes você foi esquecido pela sua mãe, pelo seu pai, às vezes até pelo seu pastor. Mas uma coisa Deus te trouxe aqui para te falar: eu não esqueci de você. Aleluias. Vai chegar o tempo que Deus vai mandar te chamar. Sabe, igreja, você acha que Davi, lá no meio do nada, lá no meio do deserto, cuidando das ovelhas, no silêncio da noite, ele não se sentiu sozinho? Você acha que ele não se sentiu ali abandonado? Porque Davi, ele tinha uma família, mas a família não lembrava de Davi. Agora eu vou estar falando de outro jovem, logo eu vou estar relatando tudo aqui, o contexto de Davi, amém? Vou estar falando do segundo jovem, que também passou a dor do abandono, e esse jovem foi José. Eu acredito, igreja, que a maioria aqui conhece a história de José. José era um dos 12 filhos de Jacó. Por ciúmes, seus irmãos jogaram José dentro de uma cisterna, dentro de um poço, e o venderam, abandonando ele, sem pelo menos olhar para trás, sem misericórdia. Os próprios irmãos de José venderam ele. A palavra do Senhor em Gênesis capítulo 37, versículo 28 diz assim: então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata, e os negociantes os levaram para o Egito. Sabe, igreja, quando nós lemos a história de José, aqui na palavra do Senhor sempre relata: e Deus era com José. Assim também como nós lemos a história de Davi, também é relatado: e Deus era com Davi. Deus era com Davi, Deus era com José, mas tudo que José via na sua frente era a prisão e o silêncio e a dor do abandono. A palavra do Senhor em Salmos 105, versículo 19 diz assim: e o Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir a sua palavra. E o Senhor pôs José à prova até chegar o tempo dele cumprir a promessa na vida de José. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas vai chegar o tempo de Deus cumprir a promessa dele na sua vida. Oh, Deus lindo, Deus maravilhoso. A palavra do Senhor em Gênesis capítulo 41, versículo 14 diz que na mesma hora o faraó mandou chamar José.
Lembra também que Deus também havia mandado chamar Davi? Deus havia mandado chamar Davi lá no deserto. E aqui diz que na mesma hora o faraó mandou chamar José. Vai chegar o tempo que Deus vai mandar te chamar, para Ele cumprir o propósito que Ele tem para fazer na sua vida. E o versículo continua dizendo: e ele foi atrás, ele foi trazido depressa da prisão. Quando Deus quer fazer algo conosco, filhos, é no estralar do dedo. Oh, Deus lindo, Deus maravilhoso. Sabe, igreja, depois de 13 anos, quando aqui fala que chegou a hora, né? Chegou o momento que Deus mandou chamar José. Parece que foi, quando nós lemos a história, parece que é uma coisa tão rápida que aconteceu na vida de José. Mas não, durou 13 anos José sofrendo essa dor do abandono, essa dor do silêncio. Mas chegou o tempo de José de prisioneiro, ele se tornou governador do Egito, igreja. Assim como chegou o tempo na vida de José, assim como chegou o tempo na vida de Davi, vai chegar o nosso tempo também, amém? Você crê nisso? Sabe, igreja, eu fiquei durante quase 10 anos orando aqui nesse altar, em relação à vida dos meus filhos. A maioria aqui sabe que os meus filhos estavam afastados da presença do Senhor. E eu fiquei aqui quase 10 anos clamando a Deus. Quantas vezes eu me senti abandonada por Deus. Eu falava: Deus, eu estou fazendo a tua obra, eu estou me doando, eu estou me entregando por completo para fazer a tua obra. Mas Deus, e os meus filhos? E eu vendo os meus filhos lá fora, se eu fosse olhar pelos meus olhos, era impossível meus filhos retornar para a casa do Pai. E eu falava: Deus, eu não gerei os meus filhos para o diabo. Deus, eu gerei os meus filhos para o Senhor. Eles são consagrados a Ti. Sabe, igreja, quando eu fui chamada para o ministério, Deus mesmo disse: filha, os seus filhos são consagrados a mim. E hoje, os meus filhos, eles estão retornando para a casa do Pai. Igreja, ainda não estão do jeito que eu quero, mas eu creio naquele que fez a promessa, que é fiel. Ele não esquece dos seus. No momento certo, na hora certa, Ele vai selar os meus filhos com o batismo do Espírito Santo, para nunca mais sair da presença do Altíssimo. Aleluias, fiel é aquele que começou a obra, eu creio que Ele vai terminar. Aleluia, e assim vai ser na sua vida. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Eu não sei por quem você foi abandonado e abandonada, mas pelo teu Deus você não foi. Por Ele você não foi abandonado. Oh, Deus lindo, Deus maravilhoso. Oh, papai. Oh, Deus. Palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz assim: e no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Sabe, filhos, você que está sentindo abandonado, esquecido por Deus, Deus não te abandonou. Deus não esqueceu de você. Porque, como eu disse, nós estamos debaixo de uma promessa. E essa promessa veio direto do nosso Deus. Em Isaías 49:15, nós já lemos, mas nós vamos ler de novo. Nós estamos debaixo dessa palavra.
Pode a mãe esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não esquecerei de você. É uma promessa dele. A única pessoa, igreja, que Deus esqueceu. A única pessoa que Deus esqueceu foi o filho dele, foi Jesus. Mas foi por amor a nós, foi por amor a você. A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 27, versículo 45 diz assim: ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Igreja, como um Deus que nos fez uma promessa, que jamais ia nos abandonar o seu próprio filho. Igreja, como um Deus que viu todo o sofrimento do filho e não fez nada. Tudo isso por amor a nós. Tudo isso por amor a nós. Eu quero que você coloque uma imagem aí no telão. Sabe, igreja, Deus, quando Ele estava ali sentado no trono, que Jesus estava sobre a terra, Deus, Ele viu o que fizeram com o filho dele. Deus, Ele viu quando tiraram as roupas do filho dele, deixando o filho dele seminu. Deus viu quando eles cuspiram no rosto do filho dele. Deus viu quando zombaram dele. Deus viu quando chicotearam ele, quando feriram o corpo dele. Deus viu todo aquele soldado com chicote na mão, chicoteando ele. Cada chicotada que dava, quando saía pedaço de carne do amado da nossa alma. Tudo por amor a nós. Um Deus que abandonou o próprio filho, que viu o que o filho dele passou. Tudo por amor a nós, tudo por amor a você. Como nós, igreja, podemos duvidar do amor desse Deus? Como nós podemos duvidar do amor desse Deus, igreja? Oh, papai. Sabe, igreja, Deus nos provou que para nós chegarmos no nosso destino, nós vamos passar pela dor do abandono. Nós vamos passar pela dor do silêncio. Mas Deus também nos provou que tudo na nossa vida tem um começo, mas também tudo tem um final. Sabe qual foi o fim de Davi? O fim de Davi foi rei de Israel. O fim de José foi governador do Egito. E o fim de Jesus foi Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E sabe qual vai ser o nosso fim? O nosso fim vai ser na Canaã celestial, do lado do nosso papai, aquele que nos fez uma promessa: eu jamais esquecerei de você. Você recebe essa palavra? Se você recebe, aplaude, glorifica e exalta o nome dele, porque ele está aqui.
Aleluia. Como eu fiz de manhã, se você pode, por amor a Ele, se coloca de pé, dê o maior brado de vitória, dê o maior brado de vitória para Ele, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de toda a nossa adoração. Bendito seja o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia.